Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho do dia a dia. Iniciamos hoje a reflexão referente à 20ª semana do Tempo Comum. Como eu sempre venho insistindo, a gente está fazendo um caminho com Jesus. Um caminho de discernimento, um caminho de discipulado. Vivenciando então com Jesus a sua vida e que essa vida de Jesus ela repercuta em cada um de nós. Hoje, dia 19 de agosto, nós vamos rezar, meditar com o evangelista Mateus a partir do capítulo 19, versículos de 16 até 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Eu tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Veja, meus caros irmãos e irmãs, todos nós, nós ansiamos pela vida, nós buscamos, ansiamos pela felicidade eterna. Todos nós, em algum momento, com maior ou menor intensidade, nós nos interrogamos sobre o modo como que a gente pode alcançar felicidade eterna. Não é verdade que a gente se questiona sobre isso? Como que eu posso ser mais feliz? No texto que nós acabamos de escutar, é um jovem que está aí à procura, que quer fazer algo para alcançar a vida eterna. Percebamos que Jesus ele se agrada com a boa vontade desse jovem. E pouco a pouco Jesus procura orientá-lo. O que ele tem que fazer? O que ainda falta para ele? Com a pergunta: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Jesus como que insinua que procurar a vida eterna ao final das contas, a gente procurar alguém que tem um rosto concreto e não algo de abstrato. Por isso, Jesus indica para o jovem o tradicional caminho da prática dos mandamentos. O jovem, ele não fica satisfeito com essa resposta que para ele era muito óbvia. E, de certa maneira, ele estava até convencido de sempre ter cumprido tudo direitinho e seguido os mandamentos. Jesus, ele aprecia a boa vontade, o esforço de quem quer ir mais longe, e que parecia ser o desejo desse jovem. Ele já tinha apontado uma meta sem limites, ao dizer: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Agora, o caminho para essa meta é que colocou entraves, dificuldades na vida do jovem. O caminho de Jesus, dar tudo aos pobres e pôr-se a seguir Jesus. É o que o mestre diz ao jovem, porque os bens, quando eles não são compartilhados com os outros, eles acabam afastando o ser humano do bem supremo que é Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, mais no início, ele diz: olha, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Eu creio que essa máxima ela é super verdadeira. Onde está o nosso pensamento, onde que a gente coloca assim, todo o assento para viver as coisas, ali está o nosso coração. Então, se a gente se apega, se a gente coloca todo o nosso pensamento, todo o nosso coração
em ter, em possuir, né? Passar por cima dos outros significa que o nosso coração está aí. Para seguir a Cristo é preciso a gente ter o coração no lugar certo. Esse é o decisivo, coração no lugar certo. Que não era o caso ainda desse jovem. Diz o Evangelho que ele saiu dali triste porque ele era muito rico. Foi embora triste. Parece-me que a proposta de Jesus ainda não foi capaz de convencê-lo. Por quê? Porque a riqueza ainda estava governando o seu coração. Ele não foi capaz de fazer o despojamento, de sair de si, de ir ao encontro dos outros. A perspectiva da vivência, que ele diz assim, olha, tudo isso eu tenho vivido, os mandamentos, tenho observado tudo, estava muito voltado sobre si mesmo. Alguém ainda muito fechado sobre si, somente sobre sua vida. Mas a dificuldade era ainda de abrir-se ao outro, ir ao encontro do outro, nessa perspectiva do despojamento. E aqui no Evangelho, quando você fala de dar, de se desfazer, dar aos pobres os bens, está em duas perspectivas. Está na perspectiva exatamente do esvaziamento de si. Na terça-feira do dia 20 de agosto, nós vamos meditar com o evangelista Mateus, capítulo 19, versículos de 23 até 30. Jesus disse para os discípulos, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Veja, caros irmãos e irmãs, depois de o jovem ter ido embora triste, também Jesus, entristecido, aproveita esse momento para se pronunciar sobre essa questão dos bens, a riqueza. E faz isso com o célebre provérbio do camelo e da agulha. Na mentalidade da época de Jesus, pessoas ricas elas eram consideradas favorecidas por Deus. Ora, se é difícil para o rico entrar no reino dos céus, como é que então conseguirá se salvar? Deus ele pode inspirar e mover o rico a distribuir seus recursos de modo mais igualitário, contribuindo assim para a significativa transformação social. Não tem dúvida nenhuma disso. Deus torna possível a salvação para os que assumem as exigências do seu reino, no qual os ricos eles não exploram os pobres. Quanto aos discípulos que se despojaram de tudo para seguir o Mestre, o que obterão? Não falta nessa pergunta, obviamente, uma pitada de interesse. Que vantagens eles que deixaram tudo, deixaram a profissão de pescadores, que vantagens vão ter com esse novo modo de vida que a vida oferece para eles? O pensamento estava nisso. A riqueza é uma vantagem na vida. Quem a tem pode fazer o que quer e até dar generosas ofertas para o culto de Deus. Como é que pode tornar-se um empecilho para entrar no reino? Essa era a mentalidade. Portanto, Jesus não ilude os discípulos. Jesus diz para eles, olha, não vai faltar nada para vocês nesta vida. Com um acréscimo. Seus fiéis seguidores participarão, os seus discípulos, vão participar com ele da abundância do reino de Deus.
Aqui não vai faltar nada e no reino terão abundância. Creio que esse evangelho, ele é difícil para nós, né? De modo especial, nessa perspectiva do comentário que eu fazia para o evangelho da segunda-feira. No sentido de que nós nos interrogamos sempre sobre a nossa vida, do que seremos, da busca da felicidade, e muitas vezes o nosso pensamento é que para nós sermos felizes, nós precisamos ter coisas, posses, riquezas, assim por diante. Então, para nós aqui está um desafio, à luz desse evangelho, de fato, onde que a gente busca, onde que a gente consegue a salvação. Quem que se salva? Se salva exatamente aquele que, assim, vive com fidelidade os valores do reino. A solidariedade, o amor, a justiça, a compaixão, de a gente acolher e acudir quem está caído à beira do caminho, de a gente dar socorro aos necessitados. Isso são os valores do reino de Deus. Quando a gente consegue vivenciar isso, nós vamos também gozar da abundância do reino de Deus. Na quarta-feira, caros irmãos e irmãs, no dia 21 de agosto, rezaremos, meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei aquilo que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Caros irmãos, esta parábola contada por Jesus com tanta vivacidade, primeiro é bom a gente olhar no contexto histórico. É um aviso ao povo de Israel, o primeiro povo a ser chamado, para que se alegre com o surpreendente uso que o Senhor faz da liberdade em relação aos últimos, os pagãos, os publicanos, os pecadores. Muitos desses, estava chegando a eles a mensagem, era dirigida a mensagem a eles. Mas é também um aviso para cada um de nós, para mim, para você, que somos os cristãos e cristãs de hoje, para que nos convertamos aos critérios de Deus. Deus, na sua avaliação, Ele não usa o mesmo critério que nós usamos nos nossos negócios do dia a dia. O Senhor é justo. Não são os ricos e poderosos que entram ou têm preferência no reino de Deus, mas são os indefesos, são os fracos. O reino de Deus, ele não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito que devemos acolher com muita humildade e com sentimento de gratidão.
Se ao jovem rico era exigido um salto de qualidade, a todos é pedido que se livrem daquela ideia da justiça própria, que é baseada nos cálculos exatos, de quanto que eu vou receber, o que eu vou ganhar em troca, para usufruir da bondade infinita de Deus e da superabundância da sua graça. Com essa meditação eu concluo o itinerário desta primeira parte desta 20ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira neste mesmo horário. Desejo toda paz, todo bem, um bom início de semana a cada um de vocês com as bênçãos de Santo Antônio.